Minha família abençoada de propriedade exclusiva de Deus. Neste vídeo vocês vão descobrir o que a religião nunca passou para vocês se tranquilizarem na nossa geração. Olha, eu não examino a sua fé. Eu examino os fatos já realizados naquela geração. E passo uma tremenda segurança aos meus ouvintes da minha geração, trazendo uma paz inabalável, trazendo conforto, pois Evangelho é isso, novidade de vida para os escolhidos do Pai, querido e amado. Evangelho não é trazer a lei de Moisés de volta, retroceder uma cultura que nada se aproveita para nós, gentios. Vamos começar, meus amados, irmãos em Cristo. Acompanhem comigo. Vamos voltar à história de mais de 2.000 anos atrás. Vamos lá, começar com o Vale de Inom. Origina-se no hebraico Ben Hinnom, Vale dos Filhos de Inom, ou Vale de Inom, somente localizado nas intermediações, meus queridos, de Jerusalém. Era um lugar conhecido onde se fazia sacrifícios abomináveis, meus queridos, amados irmãos, de crianças recém-nascidas no fogo ao ídolo pagão Moloque. Posteriormente, este local tornou-se um grande depósito de lixo da cidade de Jerusalém, onde eram jogados cadáveres de pessoas criminosas, malfeitores e de animais, além de todo tipo de imundície, meus queridos. Para quê? Queimando em fogo. As chamas eram mantidas constantemente acesas, com adição de enxofre. Preste atenção. Este termo foi usado por Jesus como alegoria para um lugar de castigo e punição. Ocorre 12 vezes nas cartas de Mateus, na carta de Marcos, meus queridos, Lucas e Tiago. Vejam só, a palavra tártaro, palavra originada do grego, significa o lugar mais baixo do Hades. Para os gregos, olha só, era considerado o pior lugar do abismo do Gehenna, onde os piores inimigos e maus recebiam castigo e punição pelos seus delitos. Ocorre uma única vez na carta de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Há muitas especulações e muitos mitos sobre o inferno, em que não há sustentação nas cartas, meus amados. O Vale de Inom era um vale mencionado na Bíblia que, com o passar do tempo, se tornou símbolo de um lugar de horror e desprezível. Inclusive o nome Vale de Inom vem do hebraico Ge-Inom, que mais tarde acabou sendo adaptado na forma grega Gehenna, meus queridos. Essa palavra Gehenna é aplicada sempre nas cartas para designar o lugar de punição eterna dos ímpios. Acompanhe comigo, meus amados irmãos eleitos de Cristo. O Vale de Inom, Gehenna nas cartas, também é chamado no texto bíblico de Vale dos Filhos de Inom. Está lá em 2 de Reis, capítulo 23, verso 10. Isso indica que Inom era um nome próprio, provavelmente o nome do proprietário original daquele vale. Nada se sabe sobre quem foi Inom. Alguns estudiosos sugerem que talvez tenha sido um jebuseu. Seja como for, o que parece é que ele era o dono das terras, onde estava o Vale de Inom, e que com o passar do tempo, essas terras passaram aos seus antecedentes. Mas, para que entenda, meus amados, porque o Vale de Inom, através da designação
Geena nas cartas se tornou associado ao inferno, é preciso conhecer o que acontecia ali, meus queridos. Olha só, o que aconteceu no Vale de Inom. Acompanhe comigo. Com o passar do tempo, o Vale de Inom ganhou uma reputação sinistra por causa das barbaridades que aconteceram naquele local, meus amados. De acordo com o texto do Antigo Testamento, no Vale de Inom ficava o Tofete. O que significa Tofete, meu irmão Christian? Lugar de chama. Ali pessoas ímpias acabaram praticando sacrifícios humanos. Geralmente, os pais queimavam seus próprios filhos, acredite, meus amados, em cultos a divindades pagãs, como Moleque. Inclusive reis maus, como Acais e o rei Manassés, praticava esses tipos de abominações. O que essas pessoas fizeram no Vale de Inom foi completamente contrário à vontade de Deus. Jeremias 32, verso 35. Por tudo isso, o Vale de Inom se tornou um lugar abominável perante o Senhor. Isso explica as profecias bíblicas contra aquele local, meus amados. O profeta Jeremias, por exemplo, profetizou que Deus faria daquele lugar um lugar de destruição, que se tornaria conhecido como o Vale da Matança, em vez de Vale de Inom. Mais tarde, o Vale de Inom se tornou uma espécie de aterro sanitário de Jerusalém. No Vale de Inom eram incinerados tudo o que era descartado em Jerusalém, meus amados. Principalmente as carcaças de animais. Além disso, no Vale de Inom também eram queimados os corpos de criminosos mortos que não mereciam qualquer tipo de enterro, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Então, o fogo no Vale de Inom era constante. Isso, obviamente, explica a imagem pretendida por Geena nas cartas. O Vale de Inom, como símbolo de castigo eterno, ainda no Antigo Testamento, o Vale de Inom já aparecia como símbolo da punição e da angústia. É verdade, meus queridos, reservadas para eles, que os ímpios que não fazia a vontade de Deus. E assim que o profeta Isaías fala de forma implícita do Vale de Inom. Acompanhe comigo. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isaías 66, verso 24. Nos tempos do Novo Testamento, todo judeu conhecia muito bem a história de abominação do Vale de Inom, bem como era ciente do que ocorria ali em seus dias com cadáveres, meus queridos, sempre se decompondo e sendo queimados naquele vale. Por isso, no Geena, o fogo não se apagava e os vermes nunca morriam, meus amados. Sempre havia cadáveres queimando, se decompondo ali. Então o Vale de Inom, o Geena, nas cartas, serviu de forma muito apropriada como uma figura do lugar de castigo e tormento eterno dos ímpios. Jesus empregou a imagem do Geena para falar de forma clara aos seus ouvintes da época a respeito dos horrores que aguardavam aqueles que se opõem a Deus e desprezam a obra redentora de Cristo. Por isso que em todas as vezes que a palavra Geena aparece nas cartas,
ela significa inferno, ou seja, um lugar de punição e miséria. O fato de Geena significar o lugar de punição, sobre isso Jesus diz: e se o teu olho te escandalizar, lança-o para fora. Melhor é para ti entrarem no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos para ser lançado no fogo do inferno, que se chamava Geena, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, meus queridos. Livro de Marcos 9, 47 e 48. Inclusive, Jesus também não deixa dúvida de que o Geena será um local de punição. No Geena, os ímpios perecerão em alma e corpo, em Mateus 10, 28. Além do mais, Jesus também ensinava que os ímpios não poderão escapar da punição e do castigo, meus queridos. Olha só, serpente, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Geena. Mateus 23, verso 33. Então, meus amados irmãos, olha em dia o inferno, a Geena em Jerusalém. Acompanhe comigo o lugar maravilhoso que pessoas passeiam tranquilamente. Hoje a religião associa essa palavra inferno com um lugar de tormento para os dias atuais, para vocês ficarem com medo, pois esses fatos aconteceram lá atrás, em Jerusalém, nos dias de Jesus de Nazaré. Deu para entender onde era o inferno, Geena dos judeus? Mas a realidade é essa. Não tem inferno como lugar de tormento eterno. Tem sim a sepultura, meus queridos, onde todos nós vamos algum dia. Muito obrigado pelo carinho. Sempre postareis vídeos educativos, meus queridos, para nossos amados irmãos estar compreendendo as cartas, as épocas e os costumes daquela geração. Graça esteja com todos vocês.